Para encerrar nossos trabalhos, convido agora para compor o painel 4, denominado Horizontes da Governança Global sobre o Clima. Os seguintes participantes: Iago Ayron, Global Program Manager, Economic and Climate Prosperity da Open Society Foundations, que fará a mediação da mesa. Adriana Abdenur, da Presidência da República. E Carlos Lopes, da Universidade da Cidade do Cabo, especialista do grupo de especialistas da TF Clima, que estará online. Com a palavra, o mediador, Iago Ayron. Obrigado, querido. Bom, antes de agradecer aos painelistas presentes, eu queria informar que, infelizmente, a Malren e a Larissa tiveram problemas pessoais e não conseguiram estar aqui conosco, mas, felizmente, a gente vai ouvir cerca de 1 hora de dois grandes especialistas que eu admiro muito e que a gente também vai ter mais tempo de diálogo e perguntas para essas duas pessoas. Professor Carlos, professora Adriana, muito obrigado por estarem aqui conosco. Eu soube, professor Carlos, que o senhor fala português, então também vou ficar feliz em falar português com o senhor. Eu pensei como a gente está aqui depois de um longo dia de diálogo que começou bem cedo, cerca de 8h30 da manhã, trazer um pouco o contexto do que a gente conversou ao longo do dia, até para a Adriana e para o professor Carlos entenderem um pouco como é que a gente chega a debater o aspecto da governança global para o clima. A gente começa o dia com a embaixadora Lília e com representantes do T20 e do C20, trazendo um pouco do contexto e também a contribuição da sociedade civil para o grupo da TF Clima, e a embaixadora Lília também trazendo um pouco da historicidade, como esse grupo se forma. A gente tem uma segunda mesa composta por economistas e bem interessante, que vai dialogar um pouco do momento que a gente vive no mundo, que os países do norte estão no novo momento de industrialização verde, ao mesmo tempo em que impõe barreiras comerciais para não industrialização ou não desenvolvimento de países do Globo Sul, e como é que a gente consegue dialogar nessas diretrizes. A gente acaba de sair de uma mesa de financiamento. Como é que a gente dialoga fluxos de financiamento que podem viabilizar uma transição ecológica em países, principalmente falando sobre o papel dos bancos centrais, o papel do espaço fiscal e também o papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento e assim por diante. Eu vou pegar uma palavra específica quando a professora Vera estava falando no último painel, que ela fala que nesse momento o único consenso que a gente tem é que a gente precisa agir e isso é custoso, mas não agir vai ser mais custoso ainda. E que para agir a gente só consegue agir junto. E é aí exatamente que a gente chega nesse contexto dessa governança global para o clima. Ou existe uma governança global sem ser para o clima? Eu acho que essa é uma grande discussão que a gente precisa ter nesse momento de mundo que a gente está vivendo. Então, com esse contexto, eu queria passar a palavra primeiramente para você, Adriana, que é minha amiga que eu admiro há muitos anos e é especialista nessa área, que já escreveu diversos livros entendendo e papers, entendendo o papel do Brasil, principalmente dentro de uma nova governança global, mas também entendendo o papel do Sul global a responder essa governança. Eu queria que você trouxesse uma visão mais estratégica do que você acredita ser esse novo momento de governança global, o estado dela e o que precisa ser feito para que ela avance. Além disso, eu acho que tem umas perguntas que foram muito específicas e que foram compartilhadas com os painelistas, que são mais linkadas e visando uma discussão de financiamento em si. Aí existem perguntas específicas que vai ser mais um pick and choose entre você e o Carlos, que vocês podem responder. A primeira é qual o desafio e como é que a gente consegue evitar um protecionismo verde com um novo modelo econômico global que pode se impor a partir das discussões das mudanças climáticas. Um segundo é como abordar a dívida soberana dos países do Sul, abrindo espaço fiscal para a transição verde. Existem e foram citados nas últimas
palestras, como é que a gente transiciona para um lugar em que o país não tem nem dinheiro para botar na educação. Então, acho que isso é e vive endividado. Essa é uma grande área interessante. Uma terceira pergunta específica é qual o papel das agências de classificação de risco e o que precisa ser reformulado. A agência de classificação de risco, para quem não está acostumado com os jargões econômicos, porque eu não sou economista e também eu aprendi ao longo desse tempo trabalhando com minha chefe Laura Carvalho, o que é uma agência de classificação de risco. Quando a gente está assistindo o jornal e fala a classificação de risco ou os investidores que quiseram colocar mais recursos no Brasil e tiveram um ponto maior nas agências internacionais, é basicamente uma agência internacional dizendo aquele país é importante e é confiável para investimentos. A gente teve um exemplo muito interessante com a própria Colômbia, quando decide não explorar mais combustíveis fósseis e que as agências internacionais de classificação de risco diminuem a classificação da Colômbia no âmbito de investimento internacional, que diz um pouco sobre o que a Laura Carvalho trouxe, sobre esses dois pesos, duas medidas em que o Norte e Sul é colocado. E, por fim, a gente também tem uma pergunta muito específica sobre qual é o papel dos bancos nacionais de desenvolvimento, dos bancos multilaterais e também das instituições multilaterais de desenvolvimento dentro do contexto climático. Perguntas muito fáceis para você, Adriana, e para o Carlos também, mas eu vou passar a palavra inicialmente para você, Adriana. Muito obrigado. Boa tarde e muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Iago, a gente tem uma parceria de muitos anos, mas eu queria primeiro parabenizar e agradecer o SEBRAP, a Open Society, o Instituto Clima e Sociedade, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a World Resources Institute, pela organização desse evento. O presidente Lula leva muito a sério a questão do diálogo e ele insistiu desde o início que a gente engajasse constantemente com a academia, com a sociedade civil, com a juventude, com todos os grupos de engajamento e que a gente fosse além, abrindo o leque desse diálogo através do G20 social. Então, isso é absolutamente prioritário para a gente. Carlos, muito bom te ver na tela, saudades e visite a gente em breve novamente, por favor. Eu vou falar, então, muito obrigada, Iago, é importante e interessante saber o que vocês discutiram. Infelizmente, devido à conjuntura, eu não pude estar aqui para os outros painéis, mas a gente pode começar, então, com mais calma, né? E na esperança de que as colegas se recuperem logo, com uma discussão talvez um pouco mais ampla sobre o contexto atual da governança global e depois talvez atacar, né, junto com o Carlos, essas perguntas que você colocou, que são muito importantes, já nos leva numa direção muito interessante. Eu acho que talvez um ponto de partida é que a gente leve em consideração o fato... É que eu vou falar em caráter pessoal, porque dá para, né, explorar um pouquinho mais as ideias. A gente passa por um momento de enfraquecimento da governança global. Isso não é de hoje, né? Já tem alguns anos, talvez até uma década. Se você olha para o orçamento do sistema ONU, por exemplo, né, que passa por cortes, se você olha para os ataques discursivos que são feitos, sobretudo por governos que têm o multilateralismo como algo a ser desdenhado ou a ser ignorado, e se você olha também para a falta de liderança política como um todo dentro desse sistema, eu acho que é difícil negar que a gente vive um momento de grande fragmentação, certamente de transformação da ordem global, né? O Brasil, o presidente Lula, nas suas gestões anteriores, sempre defendeu uma ordem internacional mais representativa, mais justa, em que países em desenvolvimento se vissem mais com sua voz adequada e sua representação dentro das instâncias tradicionais da governança global. Com isso, a gente tem o acirramento das rivalidades geopolíticas e geoeconômicas e uma tendência crescente, que aparentemente vocês já discutiram hoje, então não preciso entrar em grandes detalhes, mas da adoção pelos países ricos, sobretudo, de medidas unilaterais
né, que acabam por punir os países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, minam o multilateralismo que, para nós, né, dos países em desenvolvimento, inclusive as economias de maior porte, como é o caso do Brasil, sempre foi um foro em que a gente acredita não apenas pelos princípios, né, de uma ordem internacional mais representativa e justa, mas também pelo fato de que é um lugar onde a gente pode juntar vozes dentro de um sistema que, em geral, não nos favorece. E a perda de confiança no sistema de governança global, ele afeta e, ao mesmo tempo, ele é agravado pela mudança do clima, intensificação da emergência climática. Mas esse não é o único fator por trás dessas crises imbricadas. A gente também tem um regime climático que eu diria que, se não está em perigo, ele passa por uma fase difícil, né? Não é a primeira fase difícil para quem acompanha as negociações climáticas, mas um dos principais fatores por trás da perda de confiança dos países em desenvolvimento é que você tem o não cumprimento de compromissos assumidos não apenas perante a Convenção Quadro das Nações Unidas, né, sobre a mudança do clima, mas também o Acordo de Paris e, especificamente, a promessa, compromisso, né, mais que uma promessa, o compromisso feito pelos países ricos de financiamento da ação climática. E por que isso é tão grave nesse momento, né? E esse compromisso, naquele momento, foi de 100 bilhões de dólares anuais em financiamento novo e adicional. Por que a gente diz novo e adicional? Porque a gente não pode esquecer, né, dentro desse grande debate necessário sobre emergência climática, que os países em desenvolvimento ainda têm os problemas antigos de fome, de pobreza, de falta de dignidade, de falta de infraestrutura, de falta de alcance de políticas públicas. Então, a gente agora se encontra numa conjuntura em que os países em desenvolvimento têm um múltiplo desafio de desenvolvimento sustentável e inclusivo no contexto da intensificação da emergência climática. E, ao mesmo tempo, enfrentam, por um lado, essa onda de unilateralismo, bilateralismo, minilateralismo, né, por exemplo, no caso do G7, e, por outro lado, um sistema financeiro que é regressivo, que transfere recursos líquidos do sul global para o norte global. Tem toda uma tradição dentro da economia heterodoxa, sobretudo a partir do trabalho do economista egípcio Samir Amin, que quantifica esse fluxo de recursos. Mas é interessante perceber que esse fato, né, e essa quantificação, hoje em dia, é citada por pessoas como Larry Summers, que é o ex-secretário do Tesouro norte-americano. E é um sistema financeiro que tende a punir os países em desenvolvimento na medida em que restringem o acesso ao capital e aumentam o custo de capital. Tem vários dispositivos que fazem isso, depois a gente pode entrar em mais detalhe, e que punem países em desenvolvimento que não se enquadram numa visão de mundo e visão econômica baseada na ideia de austeridade e uma interpretação da noção de responsabilidade que está muito atrelada a essa ideia de que, né, ou você reduz despesas ou você aumenta a receita, e essa é a forma de você ter uma equação fiscal responsável. A gente tem que se perguntar se responsabilidade não seria atacar os problemas de fome, pobreza e etc. Mas eu vou deixar essa parte sobre finanças para um segundo momento. Obrigada. Obrigado, Adriana. Eu acho que tem alguns pontos importantes que você trouxe na sua fala, que é o desafio de trabalhar em um sistema multilateral que está sendo enfraquecido e colocar as múltiplas desigualdades junto com o combate à mudança do clima, que não é uma tarefa fácil. Eu acredito que a presidência do Brasil está tentando avançar essa discussão a nível internacional. Essa é uma das razões da criação da TF Clima dentro do G20, e aí eu passo para o professor Carlos, que é membro
da TF Clima do G20 para reacionar um pouco esse contexto que a Adriana traz, mas também discutir amplamente as perguntas feitas no início e trazer a sua visão. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Eu reitero os votos de sucesso e o agradecimento que a Adriana fez. É um grande prazer estar com a Adriana no mesmo painel. E eu começaria por dizer que nós estamos perante aqueles desafios que a Adriana definiu, a verificar dois desenvolvimentos que ainda não tivemos, digamos, a vontade coletiva de admitir. O primeiro desenvolvimento é de que já não há mais uma distinção entre debate sobre o desenvolvimento e debate sobre o clima. As duas coisas fundiram-se. Não se pode falar de desenvolvimento sem a questão climática e não se pode resolver a questão climática sem desenvolvimento. E, portanto, enquanto nós não admitirmos que a fusão é completa, continuamos a ter processos de governança que são fragmentados em relação a uma problemática que já é completamente única. E o segundo desenvolvimento é de que nós estamos a viver o fim da centralidade da ajuda ao desenvolvimento como mecanismo de resposta para as crises globais. Nós vimos isso de uma forma um pouco mais evidente durante a pandemia do Covid, mas nós já temos eh, as características desta crise faz tempo e as várias promessas que foram feitas no âmbito dos acordos climáticos são uma demonstração sem equívoco de que nós não vamos mais recuperar um determinado tipo de concepção que assentava na ideia de que o mundo se desenvolveu, houve progresso em determinadas partes do globo, esse progresso foi possível graças à inovação, à tecnologia, à eficiência, à produtividade, enfim, todos aqueles conceitos que nós propagamos como a narrativa principal, sem admitir que, ao mesmo tempo, criamos dois grandes monstros. O primeiro monstro, a desigualdade crescente, e o segundo, a grande crise climática. E, portanto, se nós tivermos a modéstia de admitir que estes dois problemas são problemas que foram criados por uma determinada forma de governança, nós vamos ter que admitir que essa forma de governança tem que mudar. E o que tem acontecido até agora é, digamos, aceitar que existe a necessidade de uma diversificação da representatividade no sistema multilateral de governança, mas não tocar no essencial, que são os sistemas regulatórios. Eu vou dar um exemplo bastante, digamos, pedestre, que é o facto de que se nós temos um debate sobre os bancos centrais em cada um dos países, e o Brasil não é exceção, normalmente, esse debate é feito à volta de que os bancos centrais precisam de autonomia, que os bancos centrais têm que ter, digamos, uma neutralidade para poder permitir a sua credibilidade junto do mercado e que têm que proteger os preços, controlando a inflação, fazendo com que a moeda sirva de mecanismo para, digamos, uma certa eficiência regulatória. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que se os bancos não tiverem uma política em termos de sistema prudencial que tome em conta os custos dos vários tipos de investimento, nomeadamente aqueles que estão concentrados em combustíveis fósseis e que vão criar os grandes problemas que nós conhecemos com o clima, nós não estamos perante nenhuma neutralidade, estamos perante uma escolha. Os bancos centrais estão fazendo uma escolha. E essa escolha é de tentar respeitar uma narrativa que tem que ser modificada porque nós não estamos mais em condições de mantê-la. Então, aí nós podemos pôr a questão da seguinte forma, começando pelo início, não é? O que é a governança climática global? É uma governança que se limita a atores específicos, os mais poderosos, como os Estados Unidos, a China, a União Europeia? Ou trata-se mais de uma arquitetura de governança como aquela que é representada pela UNFCCC?
Ou é apenas um mecanismo para garantir legitimidade e responsabilidade? E não ficamos muito claros nisto. Há um autor que eu gosto muito de citar, que é o Philip Pattberg, que juntamente com os seus colegas argumentou que a governança climática global é um sistema complexo e adaptativo que está mudando de forma não linear. E, portanto, como é não linear, muitas vezes também é imprevisível. E se nós aceitarmos que há esta não linearidade, esta imprevisibilidade, estamos de facto a admitir que a capacidade adaptativa do sistema vai acabar por provocar determinado tipo de resultados e que a governança está um pouco ausente digamos, da forma que seria a mais previsível. E, portanto, nós estamos desde a cúpula do Rio em 92, não é? Onde foram criados órgãos subsidiários da UNFCCC, que serviram um pouco como focal point para definir vários tipos de sistemas de governança. Portanto, eu diria, desde essa altura, ao longo de todo este tempo, nós evoluímos de um regime que era top-down, porque o Acordo de Quioto era literalmente um acordo top-down, com uma clara diferenciação entre as obrigações dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, eh, como se não fosse parte do mesmo problema, para uma arquitetura de Paris que é um pouco bottom-up, não é? Que é uma arquitetura que utiliza o enquadramento das contribuições nacionalmente determinadas e, portanto, que é um pouco na base do voluntariado. Hoje nós sabemos que todos os países têm NDCs, não é? O NST, NDs em português, não é? Para as suas ações domésticas, para a mitigação, para a adaptação, e agora também para as perdas. Mas continuamos a ter, digamos, uma certa relutância cada vez que se discutem estas questões em admitir o princípio básico, não é? Que é o princípio fundador, o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, que é o princípio que nos dá a ideia de que a governança climática não tem sentido se ela não for, digamos, reconhecedora das diferenças de responsabilidades, e, nomeadamente, é isso que provoca a desigualdade. Portanto, eu gostaria de propor que nós, em função desse contexto, né, eh, pudéssemos ver quais são os horizontes da governança climática global e podemos começar primeiro pelas características de modificação mais recente. A Adriana mencionou o primeiro, mais importante, que é o crescente ritmo e a escala da crise climática. Depois, em segundo lugar, podemos falar da incapacidade das abordagens incrementais, ou seja, nós não precisamos mais de pequenas reformas, nós precisamos de disrupção, nós precisamos de acompanhar o ritmo e escala da crise e esse ritmo e escala não se coadunam com apenas pequenas reformas incrementais. Em terceiro lugar, a incapacidade e a falta de vontade dos governos, especialmente dos governos dos países ricos, não é, dos países desenvolvidos, de assumir a liderança e aumentar o financiamento climático e aquilo que a ação climática de facto necessita, como eu disse, em grande parte também para além do financiamento das questões regulatórias, e finalmente a redução do espaço diplomático para nós abordarmos as preocupações dos países em desenvolvimento em relação a esta arquitetura e, portanto, isto cria e desenvolve uma grande desconfiança no sistema e essa grande desconfiança vai ser exacerbada agora com as demandas impostas pelo retorno da competição das grandes potências e, portanto, o clima geopolítico, não é só o clima, mas também o clima geopolítico. Eu acho que os três primeiros fatores que eu mencionei são de facto específicos da governança climática, não é? Mas o último, este sobre o espaço diplomático, eu acho que é mais estrutural e ele pede, assim, ele implora uma reforma total da arquitetura de governança global. Ou seja, nós não podemos resolver o problema da governança climática sem resolver algumas questões centrais da governança global.
E nós, ao mapearmos o horizonte da governança climática global, tendo em conta esses fatores, precisamos de uma nova fórmula, não é? Uma fórmula conceptual que tenha em conta todos estes elementos. Eu vejo nessa nova fórmula a possibilidade por nós de repararmos uma série de coisas que estiveram mal durante muito tempo, durante séculos até, eh, e alguns debates sobre reparações históricas podem ser bastante ideológicos e exagerados e difíceis, de facto, de passar a uma praticidade, mas no fundo, o que nós estamos a falar é, de facto, de uma governança global que funciona para o conjunto do planeta e para que ele funcione para o conjunto do planeta, nós temos que debelar alguns fantasmas que até agora estavam mais ou menos a ser objeto de um determinado tipo de políticas, como, por exemplo, a liberalização do comércio, e que volta outra vez a andar para trás com protecionismo, que pode ser protecionismo verde, uma dívida soberana dos países em desenvolvimento que pode ser ampliada por falta de financiamento adequado para a ação climática, e daí é que vêm as questões como o facto de que os países que têm os meios e que são ricos estarem a utilizar as questões de carbono para resolver os seus problemas e não o problema climático global. É o caso, por exemplo, do Carbon Border Adjustment Mechanism, que é, digamos, o mecanismo que os europeus introduziram, que penaliza uma série de países de uma forma indireta com as suas emissões de carbono, que faz-se de uma forma unilateral, não se discute, não se criam mecanismos de compensação que seriam absolutamente fundamentais para se poder respeitar o próprio objetivo do carbono. E outros exemplos, como por exemplo a nova política industrial dos países mais avançados, que é uma política industrial onde foram roubar, digamos assim, determinados princípios do development state, das experiências da Ásia, etc., mas para introduzir grandes formas de subsídio das suas indústrias relacionadas com o clima ou não. É o caso do Inflation Reduction Act, IRA, nos Estados Unidos. Mas eu vou parar aqui para nós podermos depois passar a essa segunda fase que você mencionou. Eu estou particularmente interessado em falar sobre as agências de notação, porque são um problema fundamental para o meu continente aqui em África. Maravilha, muito obrigado, professor Carlos. Depois dessa explanação inicial, eu abriria para perguntas, para 3 perguntas, e completaria com alguns pontos. A gente vai ter tempo de você trazer que a gente vai fazer tudo em um bloco só. Quem primeiro? Obrigada, Gabriela Costa, do Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades. Bom, vindo para a pergunta, né, com um pequeno comentário antes, eu acho que falando sobre governança internacional frente à questão climática, a gente não pode deixar de falar sobre governança doméstica, né? Como é que a gente lida com toda essa questão de descentralização e a divisão dos poderes, e como é que a gente trata também com os governos locais e subnacionais dentro dessa, enfim, implementação das políticas públicas que são, enfim, pensadas a nível nacional, como é que a gente inclui também esses corpos de poder dentro da formulação dessas políticas para que elas sejam, de fato, implementadas como, enfim, os países intencionam, né, através dos pactos que são assinados internacionalmente. Sobre essa questão enfim, desse acordo, né, com os diferentes níveis de governo, acho que o Brasil tem tido uma liderança, de certa forma, que a gente tem, né, lançou esse ano o Conselho da Federação,
onde é um espaço, uma plataforma que o governo, né, traz essa vontade de trazer os 3 níveis de governo para um mesmo parra e um mesmo patamar de igualdade e de poder, para tentar discutir essas questões enfim, adaptação e transição climática. E dentro disso, acho que de manhã a Estela e a doutora Lilian falaram da questão das plataformas nacionais, né? Então vem um pouco a minha questão, se dentro da presidência, se essa questão das plataformas nacionais, como elas já estão sendo elaboradas, acho que tem várias políticas aí que conversam com isso. Dentro disso, como que os governos locais eles podem ser envolvidos para que as políticas sejam implementadas no final do dia, né? E também uma pergunta para o professor Carlos, talvez, se ele entende que existem modelos aí no parâmetro internacional que podem ser usados aqui no Brasil como referência também, né? Porque acho que essas plataformas, esse nível de alinhamento doméstico, ele reflete também como a gente vai ter essa governança internacional, né? Hoje, cada vez mais as cidades têm esse poder. Enfim, tem cidades que têm PIB maior do que países. Então, acho interessante a gente ter esse... Enfim, quero ter um pouco esse retorno de vocês. Obrigada. Só lembrando para vocês se apresentarem, por favor. Boa tarde, eu sou Nathalie, do INESC. Muito obrigada, Adriana e Carlos, que a gente teve a oportunidade de conhecer quando estava aqui no PNUD no Brasil. Eu tenho uma pergunta aos dois sobre o enfraquecimento da governança global, que é evidente que está aí, está contribuindo para agravar muitas das crises, mas o que a gente faz para fortalecer essa governança? E eu tenho um exemplo recente da negociação de uma COP que está acontecendo agora em Nova York, que é a COP sobre tributação, cooperação internacional em tributação, onde o descontentamento dos países do Sul, que não viam na OCDE uma solução para os problemas que a evasão e elisão fiscal generam, resolveram se rebelar e ir para as Nações Unidas para dizer é aqui, nesse espaço que, por mais que seja enfraquecido e fragilizado, é o espaço mais legítimo para igual e democrático, não só porque os países do Sul têm voz que não tinham na OCDE, mas também porque outros atores, né, que eles chamam de stakeholders, têm também direito à voz. Então, uma rebelião do Sul gerou um certo fortalecimento de um espaço multilateral, no caso das Nações Unidas, para a criação dessa COP. Não sei o que aqui vai dar, as negociações estão em curso, pode sair uma COP muito enfraquecida, mas, enfim, mostrando que os outros espaços multilaterais não atendem às demandas do Sul, que é o que está acontecendo em clima. Como vocês acham que a gente pode fortalecer o multilateralismo e, no caso, as Nações Unidas, né? Que, parafraseando um pouco um pensador inglês, a democracia é um regime político muito ruim, mas é o melhor que a gente tem. Acho que as Nações Unidas não está bem, mas é o melhor que a gente tem. Então, o que é que vocês sugerem para a gente fortalecer esse espaço? Obrigada. Obrigado, Nathalie. Oi, boa tarde. Eu sou Camila Jardim, do Greenpeace Brasil. Minha pergunta vai no mesmo sentido da Nathalie. Alguns analistas falam que o regime de clima é talvez o que melhor funciona dentro do que a gente tem de regimes, né? É o que tem mais adesão de vários países, é o que tem mais ratificação. Então, assim, mas se a gente está lá, quem foi para Bonn esse ano viu que não tinha dinheiro para o cafezinho em alguns espaços, que não tinha dinheiro para fazer o credenciamento de sociedade civil, que está na fila há 2 anos esperando ser credenciado. Então, existe essa contradição inerente desse espaço, que é um espaço que, para os que não têm tanto poder assim, a gente precisa ocupar, é o melhor que a gente tem, mas se ele é esvaziado pelos hegemons, digamos assim, né, e que os realistas das relações internacionais não me escutem, né, eu vou negar sempre.
Mas na falta de um empreendedor político, de um hegemon, de grupos que estejam de fato, que tenham interesse de bancar a conta, né? Como é que a gente faz? E aí eu vejo esse movimento de fortalecimento do G20, eu queria um pouco bater essa bola com vocês, porque o G20 vem desse movimento de sair de um espaço que estava falando apenas de finanças um espaço de debates macroeconômicos, coordenação macroeconômica, e ele vem crescendo, inchando e avançando sobre múltiplos temas, e além do G20 a gente poderia citar várias outras iniciativas que vem acontecendo. Isso meio que reflete um enfraquecimento ou uma redução de relevância de espaços mais legítimos como a ONU, mas também é aquela, né? É uma esperança de talvez a gente construir consensos entre as grandes economias globais para quem sabe a gente conseguir eu sempre gosto de falar, tipo, reconhecer o óbvio, que a gente tem que taxar os super ricos, que a gente tem que acabar com os combustíveis fósseis. Então, como que vocês têm visto isso? Como vocês têm visto o papel do Brasil e desses fóruns como o G20, que não são fóruns com secretariado próprio, com secretariado fixo, e ano que vem, na nova presidência, isso pode mudar. Como que vocês têm essa leitura dessa governança global, assim, pensando que o clima é o melhor que a gente tem, inclusive, né? É o que tem mais adesão. Então, eu estou um pouco fritando, pensando sobre isso. A gente nem começou a falar das guerras e do quanto a gente está mais próximo do que talvez nunca estivemos, né? Da Terceira Guerra Mundial. Mas é isso. Obrigado. Eu acho que são perguntas amplas que abrem o espaço também para que vocês possam reacionar a perguntas específicas que foram trazidas no início do debate, porque algumas linkam umas com as outras. Como é que a gente discute, por exemplo, o fortalecimento do multilateralismo dentro do papel de clima, e como é que a gente pode, por exemplo, o professor Carlos falou sobre as agências de crédito e o contexto da África. Eu acho que vai ser interessantíssimo ouvir isso. Eu adicionaria aí, Adriana, que eu sei que você está muito nessa seara e que vai ajudar também no seu pensamento, qual o papel do fortalecimento do Estado dentro dessa discussão? Eu acompanho, quem estava aqui no início do evento, às 8 da manhã, eu acompanho as conferências de clima desde 2008, e cada vez mais eu vejo essa perspectiva mesmo de enfraquecimento da agência estatal de lidar com as mudanças do clima. E como é que a gente pode fortalecer o Estado? O professor Carlos falou sobre vivemos um momento de fragmentação, além de que a gente tem uma incapacidade de abordagens implementais, que a gente precisa de disrupção. Essa disrupção não vai vir do setor privado, ela pode vir da sociedade civil, mas ela tem que vir do Estado. Como é que a gente consegue discutir esses amplos âmbitos aqui nesse seminário? Passo para você, Adriana. Obrigada pelas perguntas. Eu vou seguir um pouco a ordem aqui. A pergunta da Gabriela Costa sobre plataformas nacionais. Cabe a cada país decidir como construir as plataformas nacionais, em que níveis, quem participa nessas plataformas serviriam como uma forma de identificar e sinalizar claramente quais são as prioridades para investimentos em desenvolvimento sustentável. Dito isso, embora essas plataformas possam servir a algum propósito, né, para economias grandes como as do G20, elas não vão resolver o problema da falta de espaço fiscal, que é comum a todos os países em desenvolvimento, mas, sobretudo, os países de renda baixa. Então, você tem que olhar, por exemplo, para... tem uma questão que o P4, que é um projeto francês de reforma do sistema financeiro, nós o convidamos para fazer uma apresentação numa das reuniões da Força Tarefa, e eles falaram, entre outros pontos, de políticas e respostas à crise financeira de 2007 e 2008, que foram implementadas naquela época e que não fazem mais sentido no contexto da economia global desse momento, e que acabam ou aumentando ainda mais o custo de capital para os países em desenvolvimento, ou então até discriminando contra países que não são membros da OCDE.
Para quem curte esse tema, eu sugiro dar uma olhada, por exemplo, em Basel III, né, que são regulamentos para o setor bancário. Tem também uma série de normas para as seguradoras europeias, que têm impacto global, e eles entram também na questão das agências de crédito, né, CRA, sugerindo que haja uma espécie de review, né, uma revisão do papel e do funcionamento dessas agências, que, entre outros problemas, não incorporam adequadamente a questão da mudança do clima, né? Você tem, por exemplo, quando um desastre, e a grande maioria dos desastres hoje em dia tem a ver com a mudança do clima, um furacão atinge os países do Caribe, isso aumenta drasticamente o custo de capital, aliás, não apenas para os países que são diretamente afetados, mas os países da região. Então, isso também tem que ser levado em consideração nessa função. Mas a ideia central aqui é que tem regras e práticas institucionalizadas que são ultrapassadas e que restringem de cima, né, de fora, o espaço fiscal dos países em desenvolvimento. Essa não é a única solução, mas a gente tem que olhar também para soluções estruturais e não apenas para soluções nacionais, como é o caso das plataformas nacionais. E é por isso que, dentro da Força-Tarefa, a gente está discutindo um leque amplo, né? Porque a gente sabe que não depende só do que os países individualmente fazem, que tem mecanismos globais que restringem ou estrangulam, né, os países em desenvolvimento. A Nathalie perguntou sobre o enfraquecimento da governança global. De fato, né, a gente tem esse problema, vocês que vão para Bonn, que vão para as COPs e outras esferas devem ver, né, tem prédios da ONU que não têm energia para que né, o elevador funcione. Dito isso, acho que a gente também tem que olhar para os casos de sucesso. Um caso recente que eu recomendo muito que vocês estudem é que dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que tradicionalmente é uma organização bastante refratária aos posicionamentos do Sul Global sobre propriedade intelectual, que é um dos temas mais espinhosos da governança global, inclusive na forma que ela se relaciona com o tema do clima e da biodiversidade, né, a partir dos recursos genéticos. E é uma história muito interessante, porque, nesse caso, uma vitória para a diplomacia brasileira. O Brasil liderou esse movimento na negociação de um tratado, que eu tenho um nome longuíssimo, não vou lembrar, mas é o Tratado da UNP sobre recursos genéticos e né? Repartição, né, equitativa, não lembro do nome exatamente. E o que o Brasil logrou fazer lá, que realmente é uma grande conquista, é manter o GRULAC, né, que é o Grupo Latino-Americano coeso, até o final das negociações, e conseguir um tratado que já tem adesões, ainda não alcançou o quórum necessário para que ele entre em vigor, naturalmente, né? Isso leva algum tempo. Mas quando eu fui a Genebra, né, quando o presidente foi, e dei um pulo lá, visitei, né, os diplomatas que trabalharam nisso, e eu fiquei com os olhos brilhando. É possível fazer algo mesmo nesse contexto extremamente difícil. Então, a gente tem que também apostar dentro das estruturas estabelecidas. Eu concordo, eu acho que o regime climático não é que a governança global esteja pendurada por um fio, mas talvez seja o caso, e talvez esse fio seja o regime climático. Então, o empenho brasileiro, não apenas do governo, mas da sociedade como um todo, é muito importante, porque se a gente conseguir resgatar esse regime, a gente vai mostrar que sim, é possível e vale a pena investir na governança global e no multilateralismo. Ao mesmo tempo, a gente precisa reformar o sistema, porque é um sistema que data de 1945 e que reflete o mundo daquela época. Na Carta da ONU, né, o texto sequer menciona, né, a questão ambiental, sequer menciona a crise climática, sequer menciona a inteligência artificial. Então, a gente tem que atacar das duas frentes, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, que eu concordo, é difícil, mas como eu demonstrei, é possível, e, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar na mesa, dentro desses processos que estão em curso, né, de reforma da ONU, mas o G20, aqui pegando, né, o gancho da Nathalie, mas também da Camila, o G20,
sim, você tem essa contradição muito interessante. Por um lado, o fato de que hoje a gente discute saneamento básico, a gente discute empoderamento das mulheres, a gente discute política fiscal no G20 e não na ONU, é um sinal, claro, do enfraquecimento do sistema das Nações Unidas. Por outro lado, se você pensa no G20 não como um mecanismo, como um fim por si só, mas como um mecanismo que serve para acelerar e priorizar mudanças dentro do sistema tradicional, então ele tem uma função muito importante para a reforma do sistema. E, de fato, tem ideias que ou a gente emplaca através do G20, ou que a gente aproveita o mecanismo do G20 para levantar e depois tentar emplacar na ONU, né, que você não consegue. Se você tenta a partir da ONU, hoje em dia você não consegue. Então, por exemplo, a questão da taxação dos super ricos, né, que é um tema que estava sendo discutido por acadêmicos, por sociedade civil, a gente conseguiu emplacar na boca do ministro Haddad, dali a gente conseguiu levantar para a boca do presidente Lula, ele incorporou essa agenda, ele tem conversado, sempre falado sobre isso está ganhando um peso que antes não tinha. É para isso ficar no G20? Não. É para isso ir. E aí a gente ouve os conselhos da União Africana. Isso tinha que aterrissar não na OCDE, mas na ONU, porque a Assembleia Geral ainda é o espaço mais representativo e democrático das relações internacionais. Então, eu acho que eu uso isso como um exemplo de como você pode usar o G20 como mecanismo para amplificar e depois, mas você tem que fazer emplacar isso em espaços, né, seja a ONU, seja Bretton Woods, seja a OMC também, que precisa, né, de uma grande reforma. Mas eu vou dar uma pausa aqui para deixar o Carlos falar, que eu estou mais interessada em ouvi-lo falar. Obrigada. Obrigado. Eu vou seguir o mesmo alinhamento. Eu acho que a questão doméstica evoluiu bastante, porque o papel das cidades hoje em dia é reconhecido. O trabalho feito pelo C40 em particular deu visibilidade ao papel das cidades na questão climática e existe um corpo de intervenções já muito considerável que deu também, para além da visibilidade, credibilidade às intervenções das cidades. Hoje em dia, por exemplo, as questões da mobilidade, as questões da transformação dos espaços urbanos para poderem ser muito mais amigáveis do ambiente e poderem reduzir as emissões de carbono, são questões que viraram, digamos, pauta em todo o mundo. E, portanto, acho que temos essa tomada de consciência que é muito positiva e que mostra que há outros atores para além dos atores, digamos, nacionais, estatais. E eu tenho o exemplo da África do Sul, onde o JETP, portanto, que é o nosso, digamos, programa mais avançado de transição energética no mundo, é um pouco usado como referência. Foi feito também na base de alinhamento de muitos atores. Foi criada uma comissão especial na presidência da África do Sul e, através dessa comissão, um processo de consultas que teve vários níveis, também a nível das províncias, a nível das cidades, mas também de outros atores. E o conhecimento que gerou é extremamente interessante, porque obrigou a repensar as reformas do país, nomeadamente na área energética, mas para além dela. E hoje em dia existe inclusive uma força-tarefa que foi constituída e que esteve na origem digamos, da proposta de novo governo de unidade nacional na África do Sul, que é essa força-tarefa Lulindlela, é assim o nome, é um nome tirado, digamos, de uma língua local, que serve de âncora principal para uma série de transformações que são necessárias. Portanto, acho que existem exemplos, a Gabriela estava a perguntar se há exemplos, existem exemplos. Eu sei que na Índia também estão a fazer coisas extraordinárias entre o nível, digamos, federal e o nível estatal, que lá é o equivalente digamos, a tamanho e parecido com o do Brasil.
Portanto, nós temos que nos inspirar dessas experiências. Podemos até dizer que a União Europeia é um pouco representativa da mesma approach, porque a União Europeia tem o seu Green Deal e depois cada um dos países membros da União Europeia tem que fazer, digamos, o seu plano nacional e depois, a partir do seu plano nacional, tem processos de consulta ah, intra-Estados e também dentro dos próprios Estados. Portanto, acho que também é uma certa inspiração do ponto de vista metodológico. Não quer dizer que eu estou de acordo com as coisas que necessariamente são propostas pela União Europeia. Estou apenas a falar da parte metodológica. A Nathalie, eu acho que esse exemplo que você deu é um exemplo que é extraordinário, o exemplo da discussão sobre a fiscalidade e as taxas globais. Os africanos tiveram um grande papel nessa discussão, eles lideram, inclusive, o processo na ONU, porque foi uma proposta africana, e tem a ver com o facto de que, quando houve a segunda Conferência Internacional para o Financiamento do Desenvolvimento, que foi em Addis Abeba, e que gerou o Addis Abeba Action Plan, o grande dilema era justamente esse. E havia um conjunto de personalidades que estavam a defender, digamos, a introdução de uma reforma profunda no sistema de fiscalidade e que achavam que isso deveria ser uma tarefa da ONU e uma oposição feroz, não é, por parte de países da OCDE para que isso acontecesse. E há muitas vezes, porque isso se passava em Addis, eu na altura era o anfitrião indireto dessa reunião, me perguntavam-me o que é que eu achava dos resultados da reunião, que pareciam bem magros, na opinião das ONGs, porque justamente não se tinha obtido ah, o que era principal, que era essa mudança na forma como se lidava com a fiscalidade internacional. E eu lembro-me de ter dito na altura que, às vezes, não se resolve o problema numa conferência, mas ganha-se um debate. E ao ganhar-se o debate, cria-se e instala-se uma narrativa e uma construção que depois é difícil de parar. É como se fosse uma bola de neve. E foi exatamente isso que aconteceu. Olha, demorou todo este tempo para nós chegarmos lá ao estádio em que estamos atualmente. E eu estou a mencionar esse exemplo porque eu acho que é um exemplo válido para os momentos de crise. Nós temos uma crise de multilateralismo, mas estamos a ganhar muitos debates. Há muitos debates neste momento que não eram possíveis e que agora estão aí na boca do mundo. E, portanto, vai ser impossível de parar determinado tipo de debates. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo do debate sobre a propriedade intelectual, porque a Adriana referiu ontem. Eh, a propriedade intelectual é completamente modificada com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é baseada num princípio de roubar, digamos, a propriedade intelectual. Portanto, a capacidade generativa é feita em função do tratamento de dados existentes. Esses dados existentes até agora eram propriedade e essa propriedade agora é impossível de proteger com a inteligência artificial. E, portanto, nós vamos ter que ter uma disrupção incrível dos regimes de propriedade intelectual. E, portanto, isso vai obrigar a um debate que, neste momento, parece uma crise, mas que nós estamos a ganhar um espaço para depois modificar mais à frente. E podemos dizer a mesma coisa em relação à própria discussão sobre o carbono, não é? Como taxar o carbono. Hoje em dia há muita polémica. Nós sabemos que há uma utilização, pelo menos por parte dos intermediários no mercado de carbono, que é completamente especulativa. Não há integridade no sistema, mas estamos a ganhar uma série de debates que vão provocar grandes mudanças na forma como nós vamos valorizar o carbono e como nós vamos eventualmente estabelecer um mercado de carbono que neste momento é completamente caótico e desorganizado. A questão da Camila. Eu acho que, efetivamente, se nós formos lá para trás e virmos que nos anos 90 todas as grandes conferências globais começaram a ter a participação
da sociedade civil, isso hoje parece quase uma coisa óbvia. Mas na altura foi uma grande conquista. E depois a segunda conquista foi, digamos, a transparência da informação. Hoje em dia é quase impossível ter uma negociação sobre qualquer um destes temas em segredo. Mas antes fazia-se isso em segredo. Não é? Quer dizer, era um debate entre, digamos, especialistas diplomáticos. Hoje em dia não, é completamente aberto. E em matéria de clima, nós podemos ter como referência, portanto, a COP de Dubai, e na COP de Dubai nós tivemos 100 mil participantes, não é? E 100 mil participantes no processo, e depois tivemos mais eh, um- umas feiras e umas atividades à volta do evento que mobilizaram outras 400 mil pessoas. Portanto, tivemos meio milhão de pessoas ali à volta da COP. É evidente que isto parece assim uma coisa muito positiva do ponto de vista da partilha, do ponto de vista do interesse, do ponto de vista da mobilização, mas é também completamente caótico. Quer dizer, nós não conseguimos obter grandes resultados com um processo tão gigantesco de consultas e participação. Portanto, o que acaba por acontecer é o fenómeno do Green Room, que é o fenómeno da OMC, não é? Onde, em princípio, é a mais democrática das instituições, porque não se pode aprovar absolutamente nada na OMC sem que todos estejam de acordo, mas na prática nós sabemos que não é assim, porque depois, quer dizer, no Green Room decide-se as coisas mais importantes e por mecanismos vários, complexos, de filtragem, acabam por ser só alguns a decidir as coisas mais importantes. Então, nós podemos cair nesse tipo de dilema em relação ao clima, grande participação na aparência, mas cada vez mais concentração do tipo de decisão em algumas vozes, em alguns atores. E é isso um pouco que nós estamos a ver. Por exemplo, com as tais medidas unilaterais que eu mencionei, como a CBAM, IRA, etc. Portanto, dois atores pode completamente mudar a situação, embora em princípio pareça que há uma grande consulta. E eu acho que o G20 tem que estar bastante atento a não cair neste tipo de tentação, de ser também uma espécie de green room amplificado. Porque, no fundo, quer dizer, os que não estão no G20, portanto, existem 194 países, portanto, se nós considerarmos, os G20 não são bem 20, não é? São mais de 20, mas digamos, se considerarmos que estamos a falar de 24, bom, e os outros 170, não é? Não tem gente. Bom, na África é 1,3 bi, não é? Agora entrou a União Africana para o G20, mas quer dizer, há uma massa que não é participativa, porque o critério, em princípio, era sobre o tamanho da economia, e depois que acabamos por excluir e fazemos um green room amplificado. Portanto, tem que ser utilizado com este conhecimento contextual que leva depois a que se façam de uma presidência para outra grandes mudanças de rota e de rumo. Neste momento nós temos uma sequência fantástica, que é de a Índia passar para o Brasil e depois o Brasil passar para a África do Sul. Mas aí acaba a festa, porque depois, a partir do momento em que a África do Sul assumir a presidência, nós vamos passar para uma presidência americana que pode estar sob, isto não é proibido dizer, não é? Sobre o presidente que pode ser inconveniente, não é? E se este presidente inconveniente for quem ditar as regras, quer dizer, nós temos uma situação completamente diferente, podemos ter uma mudança de rota gigantesca. E eu falei há bocado de disrupção e de como eu queria disrupção em determinadas áreas, mas não é essa disrupção que eu estava a falar. Muito obrigado, professor Carlos, professora Adriana. Eu passaria para as considerações finais, mas antes eu gostaria de perguntar se tem alguém com aquela pergunta final. Nossa, eu queria perguntar isso, mas não perguntei. Até porque a intenção desse seminário é a gente abrir esse espaço de perguntas e respostas para os especialistas. Então, Estela. Você...
Eu não fiz a pergunta porque o professor Carlos falou que ia falar sobre as agências de rating de crédito, então eu fiquei esperando. Então estou aqui pedindo para ele dar essa palhinha para a gente. Maravilha, obrigado. Então, eu passo para as considerações finais e com o pedido do professor Carlos também para que o senhor possa falar um pouco das agências de crédito. Começo com você, Adriana. Bom, obrigada. Eu vou aproveitar, então, esse momento de considerações finais para falar um pouquinho sobre o papel do Estado, né, já que o Iago levantou esse tema. E chama a atenção do fato de que falar do Estado em discussões sobre clima e economia em muitos espaços ainda é tabu. E não deveria ser. Mas eu acho que o que acontece é que, embora o Estado tenha sempre... O Estado sempre tem um papel a desenvolver, né, no desenvolvimento, na prosperidade. Mas predominou durante muito tempo uma visão neoliberal que priorizava a ação do mercado, fingia que o Estado não existia ou pregava um Estado mínimo. E hoje em dia é muito curioso ver que justamente os países que mais pregavam essa visão, eles defendem abertamente programas como o Inflation Reduction Act, que são baseados num papel do Estado como guia indutor dos investimentos. Mas nós também temos um cenário em que eles fazem isso, mas impõem ao resto do mundo a visão neoliberal de que o Estado deve ser mínimo. Então, é muito importante fazer esse resgate do papel do Estado, que sempre existiu, porque sem ele a gente vai falar só de soluções falsas. Não é que soluções de mercado não tenham um papel a desempenhar, eles podem, né, ser inovações muito importantes, e a gente discute um amplo leque de soluções baseadas no mercado, mas eu nunca vi um país se desenvolver a partir dessas soluções de mercado. Todos os casos de desenvolvimento que eu conheço, e aqui eu conheço alguma coisa, porque meu doutorado é justamente sobre isso, há 20 e tantos anos, mas continuo seguindo o tema, você tem o papel do Estado, né, em diferentes formas, e eu acho muito bom a gente poder agora falar abertamente, discutir de uma maneira séria. Mas a gente tem que também me dar essa visão que nos disciplina a pensar, né, no mercado como ponto de partida para a prosperidade, para o combate à fome, para o comércio, para a agricultura, e levar isso para as instâncias do sistema financeiro internacional e da governança global para normalizar e derrubar de uma vez por todas esse tabu. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Professor Carlos. Bem, eu vou começar com a questão das agências de notação. Nós, aqui em África, temos um problema e um dilema muito grande com a forma como essas agências tratam o continente. Porque se nós formos a ver, digamos, em termos de projeções para o ano 2024, das 20 economias que vão mais crescer, segundo o FMI, o seu último outlook, 10 são africanas. E esta história tem-se repetido desde o princípio do século. Nós somos a segunda região com mais crescimento depois da Ásia do Sudeste, no seu conjunto. Portanto, há vários países africanos que têm taxas de crescimento superiores a 5% há mais de 10 anos. Nós temos uma situação em que o PIB do continente já triplicou desde o ano 2000, triplicou. E, portanto, esse tipo de dados macroeconómicos deveriam influenciar de sobremaneira a avaliação das agências de notação. E não é isso que se verifica. O que é que se verifica? O que se verifica é de que há apenas um país africano que não está na categoria de lixo. Esse país é o Botsuana, eh, porque é muito difícil de pôr o Botsuana na categoria de lixo, porque o Botsuana é um dos países com maior volume de reservas em termos percentuais do planeta. Mas, para além disso, quer dizer, não há um tratamento que possa ser considerado como, digamos, normal, aceitável por parte das agências de rating, porque essas agências estão
a fazer as suas classificações baseadas em critérios que são cada vez mais políticos. Por exemplo, se nós formos a ver o debate que se seguiu ao Covid, onde o Fundo Monetário Internacional e o G20 propuseram a criação de mecanismos para aliviar a dívida dos países mais vulneráveis. Houve uma quantidade enorme de países africanos que estavam nas listas elegíveis do Common Framework, que era um dos mecanismos propostos, que tiveram a coragem de usar esses meios, porque as agências de notação publicamente vieram a terreiro dizer que elas iriam desclassificar aquilo que já eram categorias muito baixas, não é? E que aumentam o custo de capital de uma forma extraordinária. Então nós temos a situação seguinte: os países africanos, na sua grande maioria, deixaram de ter acesso a fundos concessionais. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais estão a atingir o recorde em termos de desembolso para a África. Só que essa é uma parte da história. A outra parte da história é de que esse volume de dinheiro, em relação ao tamanho dos PIBs, diminuiu consideravelmente, porque os PIBs aumentaram. E, portanto, não fazem mais a diferença, como aliás não faziam muito antes, para poder aceder a capital. Portanto, os países são obrigados a ir aos mercados. E nos mercados de capitais, muito pouco desenvolvidos no continente, com exceção da África do Sul, eles pagam taxas de juros que são as mais elevadas do mundo. E, portanto, embora tenham um rácio de dívida em relação ao PIB, que é também um dos mais baixos do mundo, só os países do Golfo e algumas exceções, como a Noruega, Singapura, etc., é que têm rácios de dívida PIB mais, eh, digamos, mais baixos do que a África. A África, no seu conjunto, está a 60%. Antes, antes do Covid estava a 50%. Portanto, isto é extremamente aceitável. A média da OCDE é de 120 ou mais. E, portanto, nós temos, e um país como o Japão é 200% do PIB, mas claro que normalmente quando se fala disso diz, mas o problema é que os países africanos não têm capacidade fiscal para fazer o serviço da dívida. É verdade, mas como é que vão ter capacidade fiscal para fazer o serviço da dívida se estes países, desde a época colonial, continuam a ser fundamentalmente exportadores de commodities, não é? Que era o modelo colonial. Portanto, segundo a classificação da UNCTAD, há 35 países africanos na categoria de altamente dependentes de commodities. Portanto, não mudou o modelo colonial na sua essência. Não houve transformação estrutural suficiente. Os preços das commodities são determinados por mercados externos e são esses mesmos mercados externos que são os principais atores na elaboração do sistema regulatório. A Adriana falou de Basel III. Basel III teve como consequência que os bancos internacionais saíram quase todos da África porque a due diligence tornou-se extremamente difícil e, portanto, as classificações de risco de capital podiam pôr em causa o resto digamos, da carteira dos bancos. Portanto, retiraram-se da África. Portanto, menos acesso ao mercado de capitais, que já era precário, mais dificuldades no acesso ao concessional, dificuldades acrescidas em taxas de juros que aumentaram para 7 ou 8%. E a lista continua. E depois as regras de Basel ainda têm outra desvantagem, têm características potenciais que são extremamente desfavoráveis para que os bancos possam fazer a consolidação fora da OCDE. E, portanto, nós temos as agências de notação, as agências de risco, completamente parte disso que eu descrevi. Portanto, é um pouco este debate que agora começa a ganhar, de certa forma, é um pouco, digamos, fora de eixo estar a criticar as agências de rating ou as agências de notação como se elas fossem atores isolados. Elas fazem parte de um sistema regulatório que está disfuncional.
E, portanto, não se pode resolver só o problema das agências de rating. Tem que se atacar o conjunto do problema. E quem é que pode atacar o conjunto do problema? Eu acho que, digamos, pelo menos a discussão pode começar no G20, porque o G20 tem esse mandato de dar certa garantia e estabilidade aos mercados. Eh, e foi, digamos, o ator que pôs na mesa um determinado número de mecanismos de resposta ao Covid. Portanto, tem o espaço político para poder dizer esses mecanismos não funcionaram, foram engendrados pelo G20, não funcionaram, há provas disso, portanto, o Common Framework, apenas 5 países adotaram e são todos uma desgraça, não é? Eh, a questão do rollover da dívida também não funcionou, porque a maior parte dos países não aderiram. Enfim, temos evidência de que não funcionaram e, a partir dessa evidência, tentar equacionar os problemas, digamos, estruturais que estão por detrás. E aí, então, começar um debate que seguramente vai ser longo, não vai ser uma coisa fácil. Mas o que é interessante é que agora o Fundo Monetário Internacional reconhece que as agências de rating, as agências de notação, não têm um comportamento adequado, que elas não funcionam com critérios que são universais, portanto, aplicam critérios a determinados países que são muito mais difíceis e acontece que são também os países que têm mais dificuldades e, portanto, isso acaba por crescer no custo de capital de uma forma bastante intensa. Mas a verdade é que isto também não é muito novo, porque se nós olharmos, por exemplo, os programas de ajustamento estrutural que dominaram o debate nos anos 80 e nos anos 90, eles eram baseados numa lista de condicionalidades. Essa lista de condicionalidades, que veio da teoria monetarista que prevalecia nesses tempos e que agora está um pouco posta em causa, estamos num período pós-keynesiano, não é? Mas essas teorias, na altura, eram exatamente com o mesmo princípio de base, que é se um país de facto tem muitas dificuldades, as condicionalidades são maiores. É evidente que um país que tem dificuldades tem uma lista de 200 coisas que tem que fazer, não vai conseguir fazê-las e não conseguiram. Portanto, falhou. Falhou completamente, os resultados foram, sem equívocos, muito magros. Portanto, o ajustamento estrutural começou por ser uma resposta para diminuir a dívida, aumentou a dívida. Eh, Era também suposto ser um mecanismo para aumentar a produtividade da maior parte desses países. Não conseguiu. E só se libertaram um pouco desse colete de forças depois do ano 2000 e é, digamos, a razão pela qual uma parte dos países africanos está a crescer mais, porque agora nós estamos numa era em que já se permite ter objetivos em vez de políticas prescritivas. Portanto, a grande mudança dos objetivos do milénio foi esse, não é? Foi introduzir um pouco de policy space, não é? Espaço de políticas para que os países pudessem seguir o seu próprio caminho. Enfim, isto é um debate que tem tudo a ver com o clima, embora não pareça, porque neste momento a maior parte dos países africanos não consegue financiar a sua transformação climática, a sua ação climática, porque está a braços com este tipo de dificuldades. E eu agradeço muito a paciência e a atenção de todos e mais uma vez reitero o grande prazer que foi estar aqui na companhia da Adriana. Muito obrigado, professor Carlos. Professor Carlos, novamente, que é membro da Força Tarefa de Clima e que vai sair o relatório logo logo, então fiquem ligados no relatório da Força Tarefa. E muito obrigado, Adriana, que eu costumo chamar de professora, porque é uma professora, né? Mas é assessora da Presidência da República, que não está na mini bio dela, mas principalmente nos temas de economia e clima. Então, se vocês têm alguma coisa, dúvida nesse tema, pergunta para ela, que ela vai saber te responder. Muito obrigada. Iago, eu queria só acrescentar que na Presidência da República a gente é muito grato a todo o esforço de todos os atores envolvidos na Força Tarefa Clima. O SEBRAP muito generosamente tem sediado a Secretaria Executiva, temos outros atores envolvidos também, esse é um espaço estratégico
E então, enfim, fica aqui meu agradecimento de coração da parte da Presidência da República. Obrigada. E a Larissa, né? Está com algum filhinho. Muito bem, então, damos por encerrado o painel 4 e para encerrar o nosso seminário, convido o diretor científico do SEBRAP, Arilson Favaretto, para fazer a fala de encerramento. Agora sim? Em primeiro lugar, podem ficar tranquilos que vai ser brevíssimo, não vai ser nenhuma síntese das discussões, nenhuma síntese dos debates. Eu só queria relembrar, né, aqueles que estavam aqui conosco desde as 8h30 da manhã, quando eu tinha dito que o objetivo principal dessa nossa programação de hoje era abrir um espaço para ouvir o que outras estruturas do G20 vinham produzindo sobre os temas sobre os quais a Task Force do Clima e o grupo de especialistas do qual nós fazemos o secretariado vem trabalhando. Eu acho que a gente cumpriu esse objetivo, né? A gente teve uma participação agora um pouquinho já menor, mas ao longo do dia bastante significativa, tanto quantitativamente como qualitativamente, né? A gente conhece o perfil das pessoas e das organizações que estavam participando aqui conosco, então acho que eu posso dizer que foi um privilégio poder compartilhar essas várias horas de trabalho com vocês. O papel nosso, o papel do SEBRAP agora é levar algumas das ideias que foram produzidas aqui para o processo de finalização do relatório. Nós não coordenamos o relatório, nós fazemos o secretariado, então a gente espera que as questões que surgiram aqui sejam acolhidas. Além do relatório do grupo de especialistas, nós vamos estar produzindo também outras, provavelmente outras 2 ou 3 publicações sobre temas que nós discutimos na tarde de hoje. Então, eu pediria a vocês também que ficassem atentos, a gente deve fazer o lançamento disso nos próximos meses. O evento foi gravado, daqui a alguns dias a gente vai subir para o canal do SEBRAP no YouTube a íntegra dos debates, então aqueles de vocês que eventualmente tiverem interesse em revisitar algumas das mesas ou que por qualquer razão não conseguiu acompanhar o seminário todo, mas tem interesse, esse material vai estar disponível, nós vamos mandar um aviso para vocês, né? Temos o e-mail, porque vocês forneceram quando fizeram o cadastro, como foi mencionado pelo Iago, pela Adriana instantes atrás, o relatório do grupo de especialistas também deve estar pronto em outubro com o lançamento oficial, provavelmente, perdão, deve estar pronto em setembro com o lançamento oficial, provavelmente em outubro. Então, tudo isso vocês vão ser informados. Eu só terminaria, então, mais uma vez agradecendo a presença de vocês, o interesse, a participação no debate. Queria deixar também um agradecimento especial a todas as pessoas que ajudaram a gente para viabilizar a infraestrutura desse evento. Eu não tenho o nome e a lista de todos aqui, né? Desde o pessoal do cerimonial, o suporte técnico, tradutoras, enfim. Não posso agradecer um a um, então eu vou deixar um agradecimento apenas em nome de 2 pessoas com quem eu interagi mais. O Pedro Ivo, que estava aqui com a gente até agora há pouco e que viabilizou toda a estrutura aqui do Itamaraty, e ao Jordano Magri, que se dedicou aí nos últimos dias, perdeu várias horas de sono para poder garantir que a gente tivesse aqui um bom aplausos, para que a gente pudesse ter um bom ambiente. Então, era só isso que eu queria dizer aqui ao final. Muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente volte a se encontrar em outros espaços como esses, ainda até o final da presidência brasileira do G20 e depois, porque tudo isso certamente vai ter mais desdobramentos. Obrigado, então.